A minha infância, como filho caçula, eu costumo dizer que eu me sentia sempre na sombra de uma solidão. Para você ter ideia, a distância de idade entre eu e o meu irmão mais velho são de 18 anos. Então ali a minha mãe sempre ocupada com os afazeres domésticos, tendo que cuidar de esposo, 4 filhos, e ali ainda uma criança a essa altura do campeonato com mais de 40 anos de idade. Então o tempo era escasso para às vezes dar um tempo de qualidade. Razão pela qual eu cresci com esse sentimento de solidão por muito tempo. Então foi uma infância com um sentimento de solidão, uma busca de atenção. E aí nessa busca de atenção a criança faz traquinagens e tenta chamar atenção de alguma forma. Enfim. E eu sempre tive também um sentimento muito de inadequação. Não sei você ouvinte se você já passou por isso. Sentir que você não se encaixa, né? Mas vamos continuar na história. Já no escolar infantil, aqui na região de Vila Gustavo, zona norte de São Paulo, num colégio que tem ali na Avenida Júlio Bono, muito conhecido para quem é da região, com 7 anos de idade, voltando do escolar, né, pré-escolar, houve uma grande chuva, eu lembro como se fosse hoje. E ali na rua chamada Tosca, se você passar hoje, você vai ver que hoje tem uma medida de segurança, existe um parapeito ali construído, mas lá em meados dos anos 90 não tinha nada disso. Houve uma enxurrada, uma enchente, e as águas me levaram. Escapei da mão da minha irmã, que foi me buscar nesse dia, e as águas ali, elas me levaram. E eu lembro-me das pregações e orações da minha mãe, sempre me ensinando sobre a palavra do Senhor, sobre Jesus Cristo. Só deu tempo de pensar, Jesus, Jesus, Jesus. E naquela rua, naquele tempo, não sei por qual motivo, se deixava muitos carros abandonados ali. E ali tinha a carcaça de um carro que eu não me lembro agora, se era um Fusca, que carro que era. E ali eu entrei debaixo daquele carro e a mochila escolar que eu estava com ela enroscou debaixo do carro, não sei se no escapamento, e ali me livrou de cair na água, no rio, no esgoto, e ser levado e com certeza não ser encontrado, como você vê muitas notícias parecidas no jornal. E ali se mobilizou várias pessoas me buscando, me procurando, e me encontraram. Fui socorrido. Na esquina havia uma farmácia, que hoje é uma pizzaria. Levaram, me deram os primeiros socorros. E depois encaminhamento para o hospital. Primeiro livramento de morte, ainda na infância. Porque Deus tinha projetos. E aí, querido ouvinte, você que está ouvindo esse testemunho, os planos de Deus jamais se frustram. Os planos de Deus, eles permanecem sempre. Continuando essa história, agora minha mãe ela começa a me levar em cultos domésticos, cultos de libertação, cultos no lar, e ali começa a nascer a nossa natureza que nós chamamos de pentecostal. Por que eu sou pentecostal? Eu fui convencido não pela letra, mas pelas experiências sobrenaturais ainda muito novo. E eu lembro que em um desses cultos, um hino muito conhecido chamado Eu Navegarei, e ali naquele culto doméstico se louvou aquele hino, e eu lembro-me que eu senti algo de sobrenatural, uma presença, a presença de Deus, mas ainda criança não sabia explicar o que é isso que eu estou sentindo aqui. E eu queria dizer para você ouvinte, a presença de Deus ela é real, ela é sobrenatural, Deus ele é real. E Deus, quando nós buscamos se conectar com Ele, você consegue sentir a presença dEle. Passado algum tempo, eu ainda não tinha me batizado, ainda não tinha aceitado a Jesus de uma maneira formal. Eu lembro que eu comecei a não querer mais ir à igreja, aos cultos. Comecei a ficar em casa com meu pai e não queria mais ir aos cultos. E aí
Deus permitiu algo incrível. Talvez você não vai acreditar no que eu vou te dizer, mas eu tenho que ser sincero no meu testemunho de vida aqui. Eu comecei a passar por perturbações espirituais. Em que sentido? Ouvir coisas de pessoas que não estavam, ver vultos de coisas que ali não estavam, coisas espirituais. E ali gerou-se um temor. Talvez do ponto de vista da psicologia, da psiquiatria, alguém vai até falar, não, isso é patológico, é esquizofrênico. Porque as pessoas, a ciência nem sempre ela vai combinar com a teologia. Teologia é uma coisa, ciência é outra coisa. Teologia é para quem crê no sobrenatural de Deus. Para quem crê na perspectiva cristã do que a Bíblia diz. E ali eu lembro-me que eu fui para o culto. Fiquei com medo, falei, o que está acontecendo? Eu fui para o culto. E ali durante a ministração do pregador, eu lembro que o pregador ele falou exatamente sobre isso. Olha, tem alguém aqui que está ouvindo vozes, que está vendo vultos, que está tendo uma perturbação espiritual. Deus ele quer te libertar disso hoje. Vem aqui, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que você será liberto disso. Essa maldição, essa opressão vai cair por terra hoje. Quem quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, acene com sua mão e vem aqui receber a oração. Eu fui, com 12 anos. E ali um coleguinha adolescente foi comigo e ali aceitei a Jesus em lágrimas. Em lágrimas, porque eu senti o direcionamento daquela palavra, porque aquela palavra falou comigo e eu senti que era uma revelação de Deus. E de fato, aceitando a Jesus naquele dia, toda a perturbação desapareceu. E ali eu me batizei com 12 anos, entrei para o grupo de adolescentes da igreja, o grupo de louvor de adolescentes, e comecei agora a minha caminhada oficial como evangélico, como cristão, como seguidor de Jesus. Mas o inimigo ele tenta nos tirar, tenta frustrar os planos de Deus. E ali, ainda adolescente, eu tive um ataque no sentido de que eu ali com 12 para 13 anos, eu fui espancado por uma pessoa praticamente que estava prestes a completar 18, estruturalmente, fisicamente muito superior, uma covardia. Você pegar uma pessoa de quase 18 para bater numa pessoa de 12 é praticamente um adulto batendo numa criança. E ali, de maneira covarde, eu tive traumas não só psicológicos, tive traumatismo craniano, eu tive, no caso, traumatismo dentário, perda de dentes frontais, e ali entrei numa fase muito difícil da minha vida. Ali eu lembro-me que fiquei sem me alimentar, porque por primeiro motivo não dava para se alimentar com alimentos sólidos, banguelo, sem uma prótese dentária. Segundo, que não tinha ânimo, não tinha vontade de sorrir, foi lhe roubado o sorriso. E ali eu lembro que por alguns meses não fui à escola mais, emagreci muito e não queria mais ir à igreja. O questionamento de um adolescente que passa por um trauma desse é o seguinte: por que comigo? Por que Deus permitiu isso? Por que chegou nessa gravidade? Por que não houve um livramento? Por que e como será? São os questionamentos. E ali eu lembro-me que meu pai me levou a um consultório odontológico lá na Paz de Barros, na Moca. E talvez você, dentista, vai falar assim, mas não faz implante dentário em crianças? De fato, esse tratamento ele não é comum. Mas meu pai, sempre muito persuasivo, ele convenceu o cirurgião dentista a fazer o procedimento. E agora eu queria falar com você sobre dor física. Você sabe que existem vários tipos de dores físicas, mas uma delas que está entre as mais dolorosas é a dentária. Você pode ver que a maioria das pessoas tem medo de dentista. E ali foi feito um procedimento com
uma agulha, anestesiar a parte da gengiva para fazer um procedimento. E o procedimento da época, a gente está falando aí de anos 90, entenda isso. Era praticamente furar com uma broca o osso para poder rosquear o pino, para depois da cicatrização, aí sim preparar o dente de porcelana, etc. E você vai ali conectar esse dente àquele pino que foi implantado. Era assim o procedimento, era bem, talvez, não sei o avanço hoje, como é que estão as coisas. Mas o procedimento, primeiro que foi doloroso, a impressão que eu tenho é que a anestesia não pegou. Então foi um sofrimento, você, criança, já vindo desse contexto histórico aí, desse histórico, passar por isso. E segundo, que não deu certo. Os pinos, talvez por causa da fase de crescimento, talvez por causa da estrutura óssea, eles ficaram tortos, todos tortos. Aí eu te conto, sabe o que teve que fazer? Voltar lá para remover os pinos. Outro processo doloroso. E aí, resumindo, se optou por uma prótese dentária para futuramente ver a questão do implante. E ali foi muito sofrimento. E ali eu não queria mais saber de ir para a igreja, não queria saber mais de Deus. E hoje nós temos um entendimento melhor da saúde mental, da necessidade de um especialista, de um psicólogo. Mas para dois pais nordestinos com pouco estudo, isso não foi um canal, não foi buscado isso. Então eu entendo hoje que Deus, ele tem a sua maneira de trabalhar, de acordo com a necessidade. E ali eu lembro que eu peguei a minha Bíblia, certo dia, falando: Deus, se o Senhor tem projeto na minha vida, se o Senhor me ama, se eu passei por tudo isso, se tudo isso tem um significado, se tudo isso tem um objetivo, eu quero que Deus fale comigo. Entenda uma coisa, eu não recomendo você fazer isso, você abrir a Bíblia aleatoriamente. Embora que muitos fazem isso. Mas entenda uma coisa, eu era uma criança, estava em desespero, estava em angústia, queria que Deus falasse comigo. Eu não tinha nem a condição de ir a um culto sozinho, a não ser se alguém me levasse. Entenda o que eu estou falando. E naquele dia eu procedi dessa forma. E quando eu abri a minha Bíblia, naquele dia, saiu Isaías 43, versículo 19. E quando eu li aquele verso, eis que eu faço nova todas as coisas. Aí é para você que crê no sobrenatural de Deus. Se você não crê, não tem problema nenhum. Eu senti como se colocasse a mão no meu coração, no meu peito e arrancasse um peso. Eu já dei esse testemunho, esse trecho desse testemunho, e um psicanalista, ele me criticou, dizendo que eu estava incentivando as pessoas a não buscar a ajuda de um profissional de saúde mental. Então eu repito, eu era uma criança, eu não tinha recursos, eu não tinha esclarecimento. Você que está com problema psicológico, busque ajuda profissional. Mas eu estou dizendo que no contexto do meu testemunho, naquele momento, foi Deus que me curou. Porque eu fui ali revitalizado na minha fé. Eu fui ali praticamente tirado de um lugar escuro. Porque eu me sentia como num quarto escuro. Eu me sentia como numa ilha. Eu me sentia como sozinho, abandonado. E ali Deus, ele me resgatou espiritualmente nesse dia. E ali eu voltei. Voltei às atividades da igreja. Batizei, certo? Continuei com um grupo de adolescentes. E ali então começa-se o desejo. Eu quero ser um pregador.